Fala galerinha, é a Punk outra vez, tudo bem? Eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência do programa de au pair. Bom, então vamos lá. A primeira vez que eu procurei saber sobre o programa de au pair eu tinha 19 anos, mas por motivos pessoais eu acabei não perseguindo aquele sonho naquela época. Até 2 anos atrás, quando eu resolvi despertar esse interesse de novo, eu falei, vou para os Estados Unidos agora. Então eu fiz uma pesquisa sobre as agências de intercâmbio aí do Brasil e as agências que melhor tratavam as meninas aqui nos Estados Unidos e cheguei à conclusão de que a Au Pair na América possivelmente seria a melhor delas, por eles serem mais velhos no ramo e muitas pessoas, né, e famílias aqui dos Estados Unidos se afiliam a ela devido à credibilidade que eles têm aqui e também a diversidade de au pair de vários locais do Brasil e do mundo todo. A Au Pair na América ela está interligada aí com o pessoal da agência Experimento do Brasil. Vocês vão ter que pagar um FII para a agência, que no meu ponto de vista é um absurdo, porque eles não fazem praticamente nada, mas enfim, é burocracia do Brasil. Eu acho, na minha época, o FII para pagar a agência Experimento era R$750, bem puxadinho. Aí passada essa parte de pagar o pessoal da Experimento, eles vão te pedir para preencher alguns formulários da Au Pair na América com suas informações pessoais, as suas experiências. Você vai precisar sim de referências para criança, você vai ter que fazer um teste de inglês na agência, tanto de conversação quanto listening, e você vai ter que fazer os seus formulários em inglês também. Algumas agências pedem isso, né? Por exemplo, seus amigos vão fazer a tradução e eles vão pedir para fazer em português, na verdade, e vão pedir para você traduzir para que eles possam fazer o upload no site legal da Au Pair na América. As minhas experiências eram reais, eu fiz fui babysitting por algum tempo, eu fui professora de inglês também no Brasil quando eu estava aí. Então eu tive umas oportunidades assim diferenciadas, entre aspas, né, reais eu deveria dizer, com crianças, adolescentes e etc. Eu fiz muito trabalho voluntário também, então eu tinha essas experiências passadas, mais o meu treinamento de comissária de voo pela Emirates, que me abriu muitas as portas, porque as famílias olhavam naquilo, a primeira coisa que elas perguntavam era sobre a parte da aviação e a parte do safety and security e da parte de primeiros socorros, que também é importante. Muitas crianças aqui nos Estados Unidos, eles têm alergia. As alergias mais comuns deles aqui são amendoim e derivado de nozes. Muitas crianças têm esse tipo de alergia aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que os pais acabam sendo um pouquinho mais cuidadosos na parte seletiva das au pairs e as experiências passadas, para que a pessoa que vem, ela já tenha essa noção de que talvez a criança vai ter uma condição específica de saúde que você vai precisar, né, fazer o teu melhor para tomar conta deles. A minha primeira família nos Estados Unidos foi em New Jersey. Era 2 pessoas, os pais ambos trabalhavam em comunicação, então eles eram bem proativos na parte de conversar, de interagir e tudo mais, foi muito legal. As minhas crianças, a menina era mais velha, 5 anos mais velha do que o meu menininho, e ela tinha essa alergia de peanuts and tree nuts, né, que era a parte de tudo que é derivado aí de nozes, amendoim, etc. E então eu precisava ter o treinamento do EpiPen, a injeção em formato de caneta, que tem um medicamento dentro. Então, por exemplo, se ela consumisse qualquer coisa que tivesse alguma alergia, eu tinha que aplicar esse negócio na perna dela, esse medicamento. Me facilitou vir para essa família porque eu já tinha tido esse treinamento na Emirates. A gente precisa saber sobre a parte alérgica, né? E inclusive a Emirates tem EpiPens a bordo da aeronave para que numa emergência de alérgica a gente possa fazer a aplicação disso. O meu menininho, ele também tinha alguma dificuldade na parte motora. O que me ajudou muito foi a questão da paciência, ler bastante sobre psicologia. E também foi legal pra mim porque eu aprendi muito da parte da terapia ocupacional, porque eu fui responsável por eles, né, por eles durante um ano.
E quando eu cheguei, eles estavam desenvolvendo essa parte da terapia ocupacional. Então foi muito legal pra mim, muito bacana, porque eu aprendi muita coisa, eu trabalhei bem próxima, né, da terapia, da terapeuta dele. Então eu aprendi muita coisa na parte motora, assim, que eu vou levar pro resto da minha vida, para minhas crianças e alunos ou etc. Então, assim, eu acho que o au pair, ele te proporciona muitas experiências, nem todas as experiências são boas. Eu tive um ano bem complicado, eu tive muitos ups and downs, tô feliz, tô super chateada, mas assim, foca no objetivo, porque você tá aqui, né, e bola pra frente, gente. Eu vim pra cá com o objetivo de melhorar o meu inglês, mais do que eu já tinha no Brasil, mas eu sabia que na parte gramatical eu precisava melhorar, principalmente relacionado a business, que é por isso que eu vim. Então, quando eu escolhi os meus cursos de au pair, eu fiz voltado para a parte administrativa e financeira, que é uma linguagem mais formal e mais business, né, do que qualquer outra coisa. Então foi muito interessante, aprendi muita coisa e foi bem legal. Aí eu entrei em rematch no final do ano, por diferença entre minha família e etc, que, né, enfim, não vem ao caso, mas o que foi muito legal, na verdade, porque eu acabei me mudando de Jersey para Califórnia, então eu fiquei perto de San Francisco, which was amazing. A minha família da Califórnia eram pessoas, assim, maravilhosas. E foi muito engraçado, né? Porque eu falo que eu vou na onde as pessoas precisam de mim de verdade. Porque no meu primeiro ano eu ajudei o meu menininho a se desenvolver bastante. A função motora dele melhorou muito, eu vejo, assim, os resultados dele na escola agora, eu fui voluntária na escola dele. Então, assim, é gostoso saber que você fez parte de algo que melhorou a vida de alguém. E a minha segunda família foi muito legal, as meninas não tinham condições, né, de saúde nenhuma, eram super atléticas e tudo mais, e querer de fazer ginástica e futebol, isso, aquilo, outro, foi muito legal. Mas foi muito, assim, ao mesmo tempo foi muito interessante, porque eu fiz o match com eles, né, em novembro, e eu vim pra família em dezembro, e a minha host mom, infelizmente, descobriu que ela tinha câncer de mama em dezembro, depois que nós tínhamos feito o match. E então quando eu cheguei foi uma surpresa, assim, nós estávamos jantando tudo e ela me contou, ela falou assim, olha, eu sinto muito, não foi pra isso que você escolheu a nossa família, veio pra cá, mas eu tô com câncer de mama, vou fazer uma cirurgia em fevereiro, vou ter que retirar as minhas mamas e etc, etc. Meu, isso foi, assim, muito intenso, mas ao mesmo tempo eu sabia o porquê eu tava lá. Eu gosto muito da parte de enfermagem, gosto muito da parte de psicologia, de ajudar as pessoas, essa parte de humanas mesmo, né, de cuidar do próximo. Então, quando eu fiquei sabendo, eu falei, já sei porque Deus me colocou aqui. E ela foi fazer a cirurgia dela e as minhas meninas são maravilhosas. A gente teve, sim, né, a fase de adaptação, que elas tinham tido muitas au pair, uma das au pairs dela acabou ficando por 8 anos e meio, que elas eram super apegadas com outra menina da África do Sul e tudo mais. Eles tinham um pouco de preconceito contra brasileiro, porque tem brasileiros bons aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, mas tem alguns brasileiros também que fazem questão de ser aqueles brasileiros barraqueiros, sabe? Enfim, que não tem um comportamento muito adequado. Então acaba concordando com a imagem do carnaval e de safadeza que nós vendemos pro exterior, que a mídia brasileira vende, né, pro exterior. Mas foi assim, foi fantástico, sabe? Eu tive 5 meses lá, muito maravilhosos do meu final de au pair, e eles viraram minha família pro resto da vida. E as minhas meninas, até hoje, eu converso com elas. Depois de mim, eu ajudei até minha host mom a achar uma outra brasileira, porque eles gostaram tanto que eles queriam mais uma brasileira lá na família. Então eu ajudei a selecionar a outra girl. Ela me deu, né, essa autoridade, essa liberdade de procurar os perfis de outras au pairs online e selecionar quais eu achava, do ponto de vista au pairiano, qual a pessoa, né, que melhor,
eu tô com a garganta meio ruinzinha, que eu acabei de me recuperar de uma infecção no pulmão, foi por isso um dos motivos que eu não tava gravando vídeo. Eu tenho algumas razões que eu já vou falar assim que eu terminar de explicar o negócio de au pair, peraí. Então, enfim, ela me deu a liberdade de ajudar a achar outra guria e a menina veio e tá lá feliz da vida porque achou uma família bacana. Enfim, o que eu aprendi desse au pair, gente, foi a ter muita paciência, a lidar com situações diferentes, pessoas diferentes. Nós estamos numa posição em que a gente não... Dependendo da família, você não tem muito o que falar. Você vai falar alguma coisa, eles vão te pedir rematch, porque eles não têm a cabeça boa, é a casa deles, você tá comendo a comida deles, tratando o filho deles, morando embaixo do teto deles e o problema é teu. Você vai engolir o que eles estão querendo que você faça. Mas por outro lado, você também acha famílias e pessoas maravilhosas que são mais proativas, que são mais de abertura, de comunicação, e você vai ter um ano maravilhoso, mas venha com a cabeça aberta, esperando o pior. Porque o que vier de bom é melhoria e é gratificante. O que vier de ruim, você já tá preparado. Don't take it personal, né? Não leve pro lado pessoal. Às vezes, o estresse da situação fazem com que as pessoas falem alguma coisa. Assim como nós, na nossa família, a gente também às vezes se estoura e fala alguma coisa sem pensar e tudo mais. É a mesma coisa que acontece com a host family. Sejam transparentes, pergunte tudo o que vocês quiserem perguntar, tudo, absolutamente tudo que vocês quiserem perguntar para a família. Não deixe para chegar aqui e descobrir. Já façam um Skype, realmente. Que dieta vocês comem? O que vocês gostam de comer? É vegetariano, não é? Tem alergia? Não tem? Tem condição médica? Não tem? Tem animais de estimação? Não tem? Tem etc. Pergunte tudo o que possa ser uma coisa pra você do dia a dia, né? Por exemplo, eu tomo café. Minha host family primeira não tomava café. Então eu acabava pedindo pra host mom ter que comprar café, alguma coisa desse tipo, porque eu preciso de coffee every morning. Anyway, as perguntinhas que vocês podem... Eu posso dar dicas também, né, das perguntas, do que vocês podem perguntar para os host families, mas, enfim, essa foi a minha experiência como au pair. Espero que vocês tenham gostado. E outra coisinha, eu demorei para fazer os vídeos, então vamos lá, pelas razões. Eu tenho várias. Primeiro que vocês estão vendo que eu tô falando e o fôlego tá acabando, é porque eu acabei de me recuperar de uma infecção no pulmão. Eu tenho asma, então eu tive um episódio aí de bronquite asmática que não foi muito legal. A bronquite aguda realmente me pegou, então eu não tava podendo falar, tomando antibiótico e tudo mais. Segundo motivo, eu me casei! Yes! I got married! Yes, I did! Então eu tô casadinha agora, bonitinha também, aí aproveitando, né, o maridão e tudo mais, a casa nova e etc, etc. Então ficou bem corrido com isso. Eu tô fazendo aplicação pra faculdade, mudando visto e etc, etc, etc. Então vocês já imaginam, né? Aí fica aquele jeito. E a outra coisa é... Eu tive problema com o meu computador, eu não sei o que tá acontecendo, eu formatei várias vezes e ele não me deixa mais fazer download dos programas de edição de vídeo. Tô esquecendo porque eu uso pouco português, eu tô ficando... Tem que pensar que nem aquela maquininha do Donkey Kong, sabe? Pra quem é mais novo, talvez não saiba o que eu tô falando. É um joguinho do Super Nintendo. Tinha um macaquinho que ele ficava rodando assim, ó. Enfim, whatever. Então eu tô meio que tentando me adaptar ainda, galerinha, a rotina nova e tudo mais. And that's it. I mean, if you guys have any more questions, you know where to find me. Fique à vontade de escrever dúvidas aí no canal. E agora eu prometo que eu vou estar mais vigilante com o meu canal. Se eu não... Eu vou tentar fazer um vídeo pelo menos a cada semana ou a cada 2 semanas. E aí a gente vai se falando. Um beijo, gente, e até o próximo. Tchau, tchau!